O que faz uma empresa ser de verdade um bom lugar para se trabalhar? Por que, mesmo com salários competitivos, tanta gente pede demissão hoje em dia? E mais, por que algumas organizações prosperam, mesmo em tempos de crise, enquanto outras desmoronam por dentro? A resposta pode estar em algo invisível, mas muito real: a cultura organizacional. Hoje vamos mergulhar nesse tema que está no centro das grandes transformações do mundo corporativo e que, para muitos especialistas, é o que define o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. Como o Thiago falou, hoje a gente vai falar de cultura organizacional com a Maria Eduarda, com a nossa Madu, que vai aqui dar uma aula hoje. Mais uma vez, como todo debate no café, a gente espera, isso vai ser um papo muito interessante para aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema que, de fato, muita gente fala, mas como que é de verdade? Como fazer uma cultura organizacional de maneira intencional, né? Mas é isso aí. Então, agora, enquanto você assiste a nossa vinheta, aproveita para dar um like, curtir, seguir o Debate no Café, compartilhar esse episódio também depois com outras pessoas para a gente disseminar esse conhecimento, tá bom? Tomamos um café? A Madu é fundadora da Bold HRO, uma consultoria de recrutamento especializado e desenvolvimento organizacional. Ela tem um currículo de peso, é formada em recursos humanos com MBA na GV, passou pelo INSPER, Columbia Business School, Babson College e FIA, e há mais de uma década atua como headhunter executivo. A Madu também é uma voz ativa sobre carreira e cultura nas redes sociais e a sua empresa vem sendo reconhecida por 5 anos consecutivos pela Leaders League como uma das principais do segmento no Brasil. Madu, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Obrigada, Thiago, Márcio, pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um tema tão relevante que eu gosto tanto. Maravilha, obrigado, Madu. E a gente vai falar bastante de cultura, mas antes a gente tem aqui um ritual. A gente pode falar de um ritual cultural também, será? Dentro do Debate no Café? Com certeza. Que é o nosso tradicional brinde, né? A gente fala de símbolos, sistemas, aqui, rituais. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho do nosso Debate no Café, vamos brindar. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Tá bom, seja bem-vinda, tá bom? E a gente sempre faz um debate regado a alguma bebida boa. E já veio de tudo aqui. Já teve vinho, cerveja, champanhe. Entrevistado bem chique, assim, vem com champanhe, taça de champanhe. Foi gente, coisa aí também, chique, né? Eu vim com a minha canequinha da Bold aqui, aí, ó, tá vendo? Boa. Também é cultura isso aqui. Olha que lindo. Isso. Muito lindo. Então tá bom. Bom, mas Madu, é isso. Acho que cultura é uma coisa que muita gente fala, como eu disse, né, no início, muita gente fala, mas será que a gente entende mesmo? Será que as empresas conseguem compreender de fato a sua cultura de maneira intencional e aplicar de maneira intencional? Mas o que é cultura organizacional no final das contas, né? Ela é controlável, não é? O que é cultura organizacional? Vamos começar por aí já, tentando definir uma linha de raciocínio do que é cultura organizacional. Essa pergunta é boa. Só estou mudando aqui de lugar. E eu gosto muito dela, pessoal, porque quando a gente fala de cultura, primeiro que é assim, né? Quando a gente fala de temas de RH como um todo, eles já são temas que são vistos nos livros, né? A gente pega os livros de negócio e a gente consegue identificar ali muitas coisas que se fala. Mas não necessariamente a gente consegue compreender como aquilo acontece, né, no dia a dia. E eu falo que, assim, cultura, por mais que a gente pense que minha empresa não tem cultura, eu não tenho isso definido, ou até mesmo não acredito nisso, né, que eu como headhunter já ouvi muito isso, não acredito nesse negócio de cultura, eu costumo falar que cultura é o que acontece de forma viva, independente de você
ter uma cultura definida ou não, né? E tem uma outra definição que eu gosto bastante, que é: cultura é o que acontece quando os chefes não estão na sala, né? É o que acontece quando, né, o time está ali vivendo e se relacionando de uma forma muito natural. Então, cultura é isso, assim, são os comportamentos, são as crenças, né, que aquele grupo tem, a forma como as pessoas se relacionam, como o ambiente se mantém vivo. Para muito além de frases bonitas e tudo mais, que a gente vai falar um pouquinho aqui, é o que acontece de fato no dia a dia. Eu concordo com você, eu falo assim, a empresa, eu falo muito de relacionamento, né, e sempre quando a gente fala de relacionamento com clientes, com colaboradores, experiência do cliente, a gente acaba falando também de cultura, né, porque uma das teses que eu falo com empresas que aí da mesma forma falam que não acreditam em relacionamento, né, isso é só vender e tal, eu falo, olha, a empresa não escolhe se relacionar, ela não tem que acreditar se ela se relaciona ou não, ela se relaciona porque ela existe. Ela pode se relacionar bem ou pode se relacionar mal, mas ela se relaciona. Cultura é a mesma coisa, né? Como você disse, a cultura existe, né? Você pode olhar para a cultura de uma forma intencional, estratégica, como que eu aproveito isso, ou eu posso ignorar, e aí ela vai ser a cultura do cafezinho, né? A cultura do balcão, das rodinhas, quando o chefe não está na sala. O fato é que vai existir simbolizado através de vários elementos, né? Então não dá para fugir disso. Exatamente. E só pegando esse teu gancho, né, Márcio, de elementos, assim, a gente faz vários projetos de cultura para empresas que não têm uma cultura definida ainda. E quando eu trouxe aqui, né, que muitas empresas às vezes falam, poxa, Madu, mas eu não acredito muito nesse negócio. Tem até um caso interessante, né, eu tenho um cliente que há uns 3 meses atrás, a gente fez um projeto para ele e eu fui tocando nessa história de cultura. Ele falou, não, Madu, aqui a gente não quer falar sobre isso, a gente não leva muito em consideração, não faz muito sentido, é muito pequeno. E aí, agora faz o quê? Umas 3 semanas, recente, eu recebi um áudio enorme, né, desse cliente, e aí eu comecei a ouvir, e ele estava falando assim, eu repensei naquelas suas provocações sobre cultura, e eu acho que a gente realmente tem que trabalhar nela e tal. Então, tem muitas empresas ainda que veem cultura como parte do marketing, como uma frase bonita que você vai colocar no teu site, com aqueles adesivos, né, que as empresas colocam nas paredes, né, os nossos valores e tudo mais. Isso guia, sem dúvida nenhuma, mas a cultura organizacional, ela é o reflexo desses valores, né, que a gente define que são os valores organizacionais, mais os comportamentos, né, então, pegando o gancho do símbolo, né, que você trouxe, é a forma como as pessoas se relacionam, é a forma como as pessoas se vestem, é a forma como as pessoas confiam umas nas outras, é o home office ou o trabalho presencial. Tudo isso são elementos culturais que formam aquela cultura. E eu imagino também que a gente vai falar sobre isso aqui, mas uma coisa que eu gosto de trazer é que, assim, não existe cultura certa ou cultura errada, né? Existe aquela cultura que funciona para aquele tipo de negócio, né? Então, eu sempre dou exemplos de empresas muito diferentes, culturalmente falando, mas que são empresas de sucesso, né? Então, por um lado, a gente tem uma cultura muito forte da Ambev, né, que é conhecida, né, no mercado como uma cultura focada em resultado e tudo mais, enfim, uma empresa que vem se transformando culturalmente falando, mas que sempre teve uma cultura muito forte ali em relação a resultado, etc. E numa outra perspectiva, a gente tem uma Natura com uma cultura muito diferente, né, com valores ali do bem-estar bem, etc., que é diferente da Ambev, mas que ao mesmo tempo tem uma cultura forte. Então, não tem certo ou errado, mas tem aquilo que funciona e aquilo que vai ao encontro, né, dos valores organizacionais. Madu, eu tinha uma pergunta, mas você já traz tanta coisa que você já me tirou aqui do eixo. Eu tô me segurando, tá? Eu vou fugir do nosso, de um pouco aqui da nossa pauta, do nosso roteiro. Eu vou tentar fazer um link que eu achei achei muito interessante, que você fala que a cultura é o que acontece quando o chefe não está na sala, né? Ou quando não está presente. Isso me remete muito ao mundo da ética, né? Na filosofia também se fala que o comportamento ético é fazer a coisa correta quando ninguém mais está olhando. E não teve como não correlacionar. A gente pode então concluir também, certamente, pelo que eu estou entendendo, que a cultura organizacional também é a ética na visão do dono, a ética na visão daquela empresa, como, né, valores e tudo mais. Podemos considerar isso? Podemos dizer que essa ética é o mais adequado para a gente atuar de forma como atuar
para eu poder seguir essa cultura que a empresa me pede? Totalmente. Mas tem alguns recortes aqui, tá? E naturalmente eu vou trazer um pouco da minha visão. Toda vez que a gente vai descrever os valores, é muito comum e natural que apareça ética como um dos valores, né? E até uma questão assim, poxa, ética, né, é uma coisa que a gente espera que todo mundo tenha, né, que já seja um comportamento que de fato seja base para qualquer organização e para qualquer relacionamento. Sim, mas eu costumo falar que assim, o óbvio tem que ser dito, né, então quando a gente define que ética vai ser um valor para nossa empresa, e não só ética, tá, isso serve para qualquer valor que a gente coloca, mas vamos falar de ética, que é o ponto que você trouxe. Eu gosto de falar assim, Tiago, o que é ética aqui dentro dessa empresa? Quais são os exemplos e qual é a principal definição de ética para que a gente não só fale de um jeito aberto, né, e abrangente, mas sim que a gente consiga definir e dar contorno para essa ética. Vou te dar um exemplo prático, né? Aqui a gente tem um valor que a gente fala que é fazer o que é certo. E a definição disso é, a gente se orgulha das nossas atitudes. Então, o que eu falo para o meu time é, isso aqui, você vai dormir orgulhoso de fato que você fez isso? Ou é algo que, poxa, lá deep down você não vai se orgulhar, então a gente não vai fazer. Então, respondendo a tua pergunta, sim, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar um negócio muito abrangente, que é ética, mas assim, ética para mim pode ser diferente de ética para você. E aí a gente pode falar, poxa, Madu, mas não deveria, mas somos seres humanos. O que é uma coisa para mim não necessariamente é para o outro. Então, a gente precisa de definição para conseguir setar as expectativas. Respondi a tua pergunta? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que realmente a ética, né, a gente inclui dentro de uma cultura organizacional, ela é importante, mas essa visão, né, eu achei muito interessante de você fazer aquilo quando o chefe não está na sala. É o que a empresa gostaria que você fizesse, eu achei muito interessante, e para mim faz todo sentido que você acaba de comentar. E eu queria entender por que, né, que a gente deve considerar e é considerada a cultura organizacional tão determinante. Como que ela pode ou alavancar ou destruir muitas vezes uma empresa, inclusive superando planos estratégicos, né? Você pode ter um excelente plano estratégico, uma liderança super interessante, mas tua cultura organizacional não está bem construída e você acaba destruindo esse plano. Como que a gente consegue ter tanta potência dentro dessa cultura organizacional? Ótima pergunta, Tiago. E isso vai conectar, inclusive, com o ponto que você trouxe, né? Quando você faz a pergunta da ética e do chefe estar ou não na sala, isso se reverbera para qualquer outro valor da empresa, tá? Então, por exemplo, a empresa prega que trabalha muito bem em time, né? Mas quando o chefe não tá, as pessoas não se ajudam. Né? Ou até mesmo, né, vamos ser prático aqui, a gente às vezes tem líderes de uma empresa que também não trabalham em time. Então, a primeira coisa que a gente fala é que os líderes da organização, eles precisam estar alinhados com a cultura organizacional. Eu falo que se você tem um líder que ele entrega muito resultado, mas ele não tem os mesmos valores organizacionais, ou seja, não estimula, né, que seja o trabalho em time, que seja a ética, que seja... Eu estou pegando exemplos de valores que são muito comuns, né? Foco no cliente, por exemplo. Se a gente não tem líderes que estimulem isso e que seja um exemplo para isso, definitivamente a cultura não vai ser algo que vai ser replicado, né? Então não é só sobre o time, mas também sobre os líderes, principalmente líderes intermediários, né? Eu falo primeiro nível de gestão, os coordenadores, né? Que estão ainda muito em contato com o time de base ali e que precisam ser motores daquela própria cultura, né? Então eu acho que isso se reverbera para qualquer outra coisa. Então, vou dar um outro exemplo, né? Às vezes a gente fala, cultura de time, mas a forma como a empresa remunera, ela só remunera o esforço individual. Então, como é que você vai garantir que a cultura vai ser uma cultura de colaboração e não de competição, por exemplo,
se a forma como você remunera ou como você distribui trabalho gera uma competição. Por isso que eu falo assim, uma coisa é o que a gente conecta como ideal para aquela cultura, e a outra coisa é o que acontece ali nos bastidores mesmo. Tem até uma figura que é bem emblemática quando a gente fala de cultura, né, que está nos principais livros, que é um iceberg, né, que a gente fala que cultura parece que é só o que está na pontinha ali, mas na verdade é como as pessoas se sentem, é como as pessoas se comunicam, é como as pessoas replicam, né, aquele comportamento. Então, tudo isso, né, se reverbera no chefe estar ou não estar, só para pegar esse gancho aí. E aí, respondendo agora a tua pergunta, cultura é o como a gente faz, né? Então, vamos lá, a empresa faz um planejamento estratégico para o crescimento dos próximos 3 a 5 anos, né? Então, eu quero atingir X% de crescimento, eu quero crescer para tais mercados. Aqui a gente está falando de um planejamento estratégico. Quando a gente vai trabalhar no como a gente vai atingir, cultura é o que permeia esse como. Se a gente vai crescer, né, de novo, por meio de colaboração, se a gente vai crescer criando políticas organizacionais, né, que valorizem, por exemplo, as pessoas que estão aqui dentro. Nós somos uma empresa que vai valorizar grupos minorizados, o que quer que seja, tá, gente? Tudo era uma escolha. Qual tá certo ou qual tá errado? Indifere, mas como você vai querer atingir esse objetivo é algo que é muito importante. E aí tem uma frase, né, que tem a ver com o que você falou, que é uma frase que eu adoro, que é do Peter Drucker, que ele fala, né, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Por quê? Né? O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que não adianta você ter ali uma estratégia muito bem desenhada, metas muito ambiciosas, quando você não define como você vai fazer para chegar lá. Quais são os valores que vão permear aquelas decisões? Até porque no meu corporativo, e gente, eu tenho um perfil muito direto e objetivo, tá? Eu trago realmente o rolê do mercado. É muito fácil ali você querer ter uma vantagem no individual e não no coletivo, dependendo do teu momento de vida. Vão aparecer situações onde sim, você vai ter que fazer escolhas de relacionamento, escolhas de ética, escolhas de posicionamento, escolhas de deixar ou não aquela empresa, o que quer que seja. Se você não souber quais são os valores, né, que guiam você naquela empresa, dificilmente aquela estratégia vai ser atingida. Por isso que ela é muito crucial. E por fim, eu falo que assim, uma empresa que ela é sólida, ela tem uma cultura sólida. E essa cultura sólida, ela praticamente espelha as pessoas que não estão alinhadas. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa que é muito focada para resultado, por exemplo, chega uma pessoa ali que não gosta de ter meta, né? Não gosta de ter direcionadores mais claros de performance, por exemplo, dificilmente aquela pessoa vai funcionar naquela estrutura, né? E aí o que é isso? É cultura organizacional. Então você contrata melhor quando você tem esses direcionamentos estratégicos culturais, você consegue promover melhor as pessoas, né, que propagam aqueles valores, e naturalmente isso vai fazendo com que o negócio tenha uma prosperidade, uma sustentabilidade maior. Então não é um segredo, né, que a cultura é algo que é a cultura por si só, mas é como os resultados vão sendo atingidos e principalmente como eles são sustentáveis a longo prazo, né? Eu falo bastante, vocês vão me cortando aí, tá? Você trouxe um ponto importante que, na verdade, é assim, mostra como a cultura, ele é uma escolha de estratégia, ele embasa a estratégia, né? O como, então vai embasar a estratégia, não é uma coisa... primeiro, cultura não é uma coisa só do RH, né? Ótimo ponto. Essa é uma coisa. A cultura não é uma coisa só da RH. Eu falo isso toda hora porque, assim, cultura está em tudo que a empresa faz. A RH pode pilotar, pode levantar uma bandeira, pode levantar um projeto, pode tomar iniciativas, mas não é uma coisa de RH. Né? Cultura envolve tudo que a empresa faz. Falamos aqui muito de comportamento, sim, comportamento de pessoas, mas coisas que a empresa faz que refletem esse comportamento, seus processos, seus produtos, a forma de produtos e serviços, tudo que a empresa faz reflete essas escolhas que no final é a prática. Né? A gente fala de propósito, o mercado vem falando de propósito há um tempo, vem romantizando muito a coisa. Eu acho que a gente romantiza muito propósito e romantiza muito cultura também, faz frases bonitas, agora chamo de norteadores culturais, frases emocionantes, palavras boas, mas na prática isso não pega.
porque romantiza demais. A gente precisa ser um pouco mais pragmático com a coisa, né? Entender a real, fazer de maneira intencional. E aí, por que eu acho que muitas vezes não pega e romantiza demais? Eu acho porque é muito fácil ir para a frase, né? Porque você brifa uma agência, tem uma ideia legal, vai fazer trabalho de comunicação por aí, que é lindo, maravilhoso. Só que não pega, não é sustentável. E o outro ponto também é porque tem o papel da liderança. Você falou da média liderança, eu acho importantíssimo como disseminação, principalmente quando a cultura está bem desenhada e está bem clara, né? Mas será que, e aí me conta um pouco do que você tem visto, que é um pouco da minha percepção, a gente vê talvez muita coisa romantizada, frases bonitas, grandes líderes falando, mas um gap enorme de comportamento, do impacto do papel na prática, na real desse líder, versus o discurso, né? E aí tem um livro que eu gosto muito, obviamente você conhece, né, Walking the Talk, da Caroline Taylor, né, que mostra da prática, né, assim, não adianta só ter o discurso, ter a prática. Você tem enxergado, qual que é a sua opinião sobre isso, em primeiro lugar? O que você tem enxergado aí do mercado da alta liderança, em primeiro lugar, né? Porque o líder médio ali, ele olha para o chefe dele e fala, mas ele não faz nada aqui, por que eu vou fazer? Né? Se o presidente, o diretor, o VP, o CEO não faz, para que eu vou fazer? Está cobrando de mim? Não quero, entendeu? E aí a minha equipe também não vai fazer. Como que você vê esse caminho? O que você tem encontrado por aí nas suas andanças e conversas sobre esse gap? Nossa, você tocou num ponto que, assim, tá com tempo, porque esse tema rende. Olha o recorte. Olha só, a gente vai precisar marcar outro para falar só disso. Existe um gap gigantesco em relação a isso, porque eu quero complementar até a tua frase, né? Cultura não é coisa do RH. Gestão de pessoas não é coisa do RH. Exato. Né? Então é muito curioso que, assim, gente, eu tenho clientes que eu atendo há muitos anos que às vezes me ligam e falam assim, Madu, você pode vir aqui dar esse feedback? Madu, você faz trabalho de demissão de pessoas? Eu falo, gente, eu adoraria esse dinheiro fácil, eu iria ir rapidinho demitir as pessoas. Mas, qual é o contexto? As pessoas não trabalham comigo e elas não trabalham diretamente com o RH ali. Então, o RH, eu costumo falar que ele é um instrumentalizador dos pilares de gestão, né, de cultura, de gestão, de feedback e tudo mais. Então vai instrumentalizar, vai guiar, vai apoiar, né, vai tocar as ações como você colocou. Agora, a gestão de pessoas, gente, o dia a dia é com o líder de cada área. E aí, gente, se você falar assim, qual que é o gap, né, da gestão e do preparo? Gigantesco. Assim, gigantesco. A gente vê executivos em cargos muito altos, em cargos altamente estratégicos, e que não replicam, muitas vezes, o modelo de gestão alinhado à própria cultura. Tanto eu sempre falo isso quando eu vou falar sobre gestão e tudo mais, como agora vestindo meu chapéu de headhunter, o que eu costumo falar é que, geralmente, posições de substituição, tá, gente? Então, por exemplo, executivos que vão ser desligados e que a gente vai repor a posição, alguma coisa assim, dificilmente esse executivo, ele é desligado porque ele não está performando tecnicamente. Geralmente é porque ele tem um gap de gestão de relacionamento e falta de alinhamento cultural, né? E aí, eu concordo muito com o que você trouxe, Márcio, que assim, a cultura vira um negócio romântico, assim como o propósito é uma pena, virou um negócio romantizado, etc. E muito ligado ao próprio RH, né? Ao RH que abraça a árvore, etc. e tal. Tudo por quê? Porque, na minha opinião, é muito difícil fazer gestão de pessoas, é muito difícil você garantir que os processos estão sendo bem construídos, que os processos estão sendo seguidos, que os valores culturais estão sendo passados, ainda mais se a gente pensar numa nova geração que está entrando no mercado e que exige também dos líderes um outro tipo de posicionamento. E aí, você quer a minha resposta bem objetiva? Tem gente que tem preguiça de fazer gestão de pessoas, porque tem que se reinventar, tem que se preparar para ter conversa, tem que deixar aquele e-mail, aquele projeto muitas vezes ali, né, não de lado, mas precisa deixar um pouco o trabalho técnico, o trabalho do dia a dia ali, que tem um resultado mais tangível para fazer gestão de pessoas, que é algo que é intangível, ou seja, o resultado ele vem no curto, no longo prazo, né? Então, por que eu até estava contando para eles aqui, para vocês, né, no final, no começo da nossa conversa, antes de gravar, que a gente tem um programa de liderança que tem sido o nosso carro-chefe.
Por que tem sido o carro-chefe? Porque as pessoas têm entendido que para ter uma gestão eficiente, não dá para ter frases bonitas, você precisa de trabalho duro. E gestão é trabalho, né, gente? Quando você vira líder de uma empresa, quando você vira líder de um negócio, você quase que muda a sua carreira ali, né? Você não está mais fazendo o que te levou até ali, você vai precisar de um outro contexto, um outro escopo. E aí, por que eu estou dando todo esse contexto? Quando a gente pega a alta liderança, Márcio, que muitas vezes já atingiu um certo grau de cargo, até de remuneração, etc., essas pessoas têm um mindset um pouco mais inflexível para se adequar muitas vezes a mudanças culturais que o mercado de trabalho vem pedindo. E aí eles não seguem e não são exemplos para a média liderança, que acaba gargalando muito em passar isso para baixo. E só para finalizar, tem alguns estudos muito legais, principalmente nos Estados Unidos, né? A McKinsey tem alguns artigos muito legais e algumas pesquisas que eles fazem sobre a importância da média gerência, né? E o quanto é importante investir na média gerência para melhor performance das empresas e para manutenção da cultura organizacional. E eles falam que um dos principais gargalos é esse que você trouxe, né? A gente precisa ter essa média liderança muito alinhada, mas o exemplo que está acima não necessariamente é o exemplo que é o ideal para a empresa. Então, os conselhos de administração e tudo mais, eles também precisam repensar em quem está lá no topo para garantir sustentabilidade do negócio, senão a gente fica tentando dar treinamento para uma média liderança, né, que está ali gargalando, e a gente não acaba não tendo o retorno sobre o investimento de uma forma realmente efetiva por conta do topo. Então, essa é a realidade do mercado em relação a isso. E fica fazendo projeto de cultura atrás de projeto de cultura que não dá nem tempo de consolidar alguma coisa, já muda os norteadores tudo de novo, e já muda as frases tudo de novo. Total. Muda o CEO, muda a frase, porque é o que ele gosta mais é disso. E é muito perigoso esse negócio de frase, né, que você falou, das frases bonitas e tal. Eu falo, é muito perigoso. Por quê? Porque as pessoas não são bobas, né, gente? Claro. Assim, você vê lá a frase bonita, mas você vê a realidade sendo outra. Aí o que acontece? A cultura, todo aquele trabalho de cultura que às vezes você gastou uma fortuna para fazer, ele vira chacota. As pessoas estão falando no cafezinho. Ó, que vira legal. Chacota no café da manhã, que nem o Drucker fala, né? Vai comer no café da manhã, vira chacota. Vai lá para o debate no café e fica, né, falando da empresa. Exatamente isso. Mas isso também, né, a gente acha que é uma coisa importante. Vamos falar da realidade. Óbvio que é difícil você manter, né, não é que a empresa, ainda mais empresas maiores, quando a gente fala de empresa menor é mais tranquilo, mas assim, empresas maiores, é difícil você manter tudo extremamente alinhado. Obviamente, conforme vai crescendo, você vai tendo líderes, né, que vão tendo suas equipes e que o líder vai também moldando um pouco, né, do jeito de trabalhar. E isso não é problemático, na minha opinião. A grande questão é que você tem que ter valores organizacionais que permeiam, que são, assim, o que é inegociável aqui? Isso aqui é inegociável, legal. O restante, você também dá essa autonomia, né, para que a equipe tenha os seus rituais ali, etc., mas que a força ali da cultura mãe, digamos assim, ela consiga ser algo que se sustente. Por isso que é importante os rituais de cultura, né? Não é à toa, eu sempre dou esse exemplo da McKinsey, que eu acho muito legal, que não é à toa que uma McKinsey da vida tem o dia que eles comemoram os valores da empresa, que é o quê? Para relembrar todo mundo quais são os valores inegociáveis aqui da empresa, onde a gente não pode deixar de atuar para com isso, né? Então, investir nesses rituais também é você garantir que você tem uma cultura viva, mas também dando uma certa flexibilidade para que a empresa cresça e consiga ter as suas equipes ali com um pouco mais de autonomia e vivacidade, né? Que é o que acontece de fato na prática. Excelente. Eu vou querer pegar um gancho, porque de novo você e o Márcio aqui estão levantando muitas bolas, eu vou desviar de novo e vou fazer outra pergunta, porque vocês trouxeram, né? Temos aqui a média liderança, temos os altos líderes que são mais inflexíveis, quando você tem uma mudança de cultura, que aí entra onde eu quero, porque pensa-se uma cultura de uma empresa para médio e longo prazo, né? O ideal seria isso, vamos dizer assim. Mas como a gente vive num mundo líquido, né, e que tudo se muda a toda hora, eu queria saber, porque na hora que você tem uma cultura definida e você vai contratar, eu entendo,
como contratar alinhada àquela cultura. Aí eu contrato. A pessoa está ali 2, 3, 4, 5 anos e muda a cultura. De repente aquele funcionário já não está mais alinhado, né, à nova cultura. O que fazer nesse caso? Ótimo ponto. E cultura é uma coisa muito... quanto maior a empresa, gente, mais vai demorar para essa cultura se transformar. Então, é um trabalho que ele não vai ser do dia para a noite. Né, definitivamente ele não vai ser do dia para a noite e exige uma questão que a gente chama de gestão da mudança muito estruturada, né? Por exemplo, o Lehman ele fala, né, que dentro das empresas, quando eles foram adquirindo novas empresas, né, ao longo dos anos, assim, a mudança cultural ela leva mais de 10 anos para ser realmente efetivada, dependendo do tamanho da empresa. Agora imagina isso num contexto de mercado de trabalho, né, como você muito bem colocou, Thiago, líquido agora que as coisas estão se movimentando muito rápido. Então a gente também precisa entender que as ações de hoje, naturalmente, elas vão refletir na construção da nossa cultura amanhã. Então, por isso que a gente sempre começa assim, aonde vocês querem chegar? Que tipo de cultura que vocês querem criar? Porque aí a gente vai conseguir definir quais são os movimentos que a gente vai fazer hoje. E nessa transformação, a gente precisa deixar muito claro, aí entra a gestão de novo, tá? A gente tem que deixar muito claro para as pessoas que estão com a gente, né, na cultura atual, de que a gente está mudando e de que a gente espera novos comportamentos e um novo acompanhamento de valores, de jeito de trabalhar dessas pessoas que estão trabalhando com a gente agora. Então, nada mais é do que a gente deixar muito claro, dar contorno e dar definição para o que a gente de fato quer. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Ao longo do tempo, né, se a gente percebe que as pessoas não estão acompanhando, naturalmente essas pessoas vão ter que sair da empresa, porque elas não vão acompanhar. E vou falar mais, elas vão ser infelizes nessa empresa se elas não acompanharem a movimentação cultural. Vou de novo trazer o recorte de Hunter aqui. Muitas pessoas chegam aqui dizendo que elas querem mudar de carreira, ou que elas querem fazer uma transição, ou chegam exaustas aqui. E quando você vai entender, não é que elas não querem mais a carreira delas, né? Eu não quero mais atuar como financeiro, ou não quero mais atuar numa agência. Elas não querem mais atuar naquela cultura. Naquele formato. Né? Então, ela não vai performar. A pessoa que não tem os valores culturais de uma empresa, gente, ela vai conseguir performar até a página 2. A 3, a 4, ela não vai performar, porque ela não se identifica com aquele lugar, porque ela não concorda com aquele lugar, e no final do dia ela não vai conseguir replicar aqueles valores para as outras pessoas. Então, é uma mudança que a gente tem que fazer com que as pessoas tentem acompanhar. Eu vivi muito isso aqui, né? Eu tenho uma startup, enfim, é uma empresa de quase 5 anos, a gente começou com um tipo de cultura. Eu saí de uma empresa que era uma empresa super voltada para resultado e tal, uma pegada muito Ambev mesmo, e quando eu montei a minha empresa, eu falei, não, eu quero totalmente diferente e tal, e eu também entendi que do 8x80 não funcionava para o meu negócio, né, mas imagina, eu tinha contratado um monte de gente numa pegada cultural que era o meu início, era o guideline que eu passava. Depois com o tempo, a gente foi mudando, e aí por isso que eu falo que é uma composição, você vai mudando a forma de comunicar, você vai mudando o que você espera das pessoas e você tem que transmitir para elas o que é o novo formato, né? O que são as novas expectativas que você tem. Às vezes você vai precisar mexer na forma como você remunera essas pessoas, porque eu falo, né, diga como você remunera as pessoas e eu te digo como elas vão se comportar. Então também tem uma questão de remuneração. E ao longo do tempo, a gente foi mudando para uma cultura que prezava, sim, pelo resultado, mas que trabalhava melhor no como em algumas questões que pra gente aqui era importante. Se eu falar pra você, pessoal, que assim, todo mundo ficou, não ficou. A gente teve que fazer trocas e trazer pessoas que tinham mais alinhamento com essa nova cultura. Esse né, pegando o que o Márcio estava falando, esse é o trabalho da liderança também, da alta liderança. Qual é a cultura que a gente quer e quais são as decisões que a gente tem que tomar de transformação. Perfeito. E também é o próprio colaborador identificar ou, né, estar ciente, né, ser consciente de que tem uma mudança e que aquilo ali não é mais para ele ir se preparando e, né, buscando novas oportunidades. Vocês sabem que a gente essa clareza e transparência, né, dos dois lados é importante. Total.
Total. E esse ponto é crucial, né, Thiago, que aqui eu falei mais da ponta empresa. A gente até tem um teste na nossa plataforma que é de fit cultural, que os nossos candidatos preenchem durante o processo de seleção, que é para a gente dividir com a empresa, para entender o quanto tem o match com a cultura da empresa, mas também a gente divide, né, com o Thiago, que fez aquele teste, para que você também possa ter autoconhecimento de onde você performa melhor. E aqui eu não quero romantizar, tá, gente? Porque eu falo que, assim, num país como o nosso, não dá pra gente falar que, assim, ai, nossa, eu vou aqui escolher a cultura que eu quero trabalhar. Às vezes você vai precisar trabalhar e vai ser uma cultura que você não vai ser apaixonado, etc, e você vai entrar e beleza. Mas, de novo, é por um período, às vezes, que você vai trabalhar ali, né? Não é aquele lugar que você vai, nossa, querer fazer carreira, nem nada disso. Mas é importante que a gente tenha a dimensão, né, do que funciona ou não pra gente, porque aí eu vou falar uma frase que talvez não seja tão popular, mas é cultura. Cultura, no geral, gente, é top-down. O que eu quero dizer com isso? A cultura vem de quem define a estratégia da empresa. Então, por exemplo, se a gente tá ali numa empresa... vou dar um exemplo de empresas de dono, né? Tem muitas empresas de dono que às vezes as pessoas falam, não queria trabalhar numa empresa de dono. Tá, mas você vai mudar essa cultura? Você acha que vai valer a pena você ficar batendo de frente com isso? Porque uma coisa é você trazer soluções, você trazer inovação, você sugerir mudanças, né, que são propositivas. Eu acho que isso todos os lugares têm que estar abertos. Agora, tem algumas questões culturais que às vezes a gente não vai conseguir mudar. A verdade é essa. Então, assim, ou a gente entende o contexto onde a gente está e vê se a gente consegue contribuir com aquilo, ou talvez seja melhor eu entender se não faz sentido eu fazer uma movimentação, porque talvez ali eu não vou conseguir crescer, porque eu não compactuo com aquilo, né? Perfeito. Esse é um ponto interessante, porque quando a gente começa a olhar empresas de portes diferentes e formas diferentes, você falou de uma empresa gigante, que é difícil de fato, empresas enormes, sei lá, 20, 10, 15, 20 mil colaboradores são mundos, né? Uma cidade, é difícil, são várias empresas dentro da empresa, mas de alguma maneira consegue-se, eu acho que é possível ter norteadores claros, valores claros que se disseminam, por mais que tenham características diferentes, até na forma prática de áreas que são muito diferentes, diversas, e faz sentido, alguma coisa assim. Em empresas menores, entendo também que é muito mais simples. Agora, você colocou um ponto que é da questão da clareza do outro lado, né? Porque você tem a cultura vem de cima. Você falou certo, vem o dono, a direção vem de cima. Mas você tem do outro lado o colaborador que muitas vezes age de uma maneira olhando muito para si só, buscando uma relação um pouco mais paternalista, o que não vai acontecer, né? E eu acho que talvez a provocação aqui fica para quem está do outro lado da cultura, digamos assim, que não está fazendo, não está definindo na liderança, está tendo que realizar de maneira bem pragmática também, né? Olha, faz sentido, por que você está aqui? Qual que é o objetivo desse trabalho? Vamos realizar o trabalho, mas se não dá, choca muito, muda de trabalho, mas não fica brigando. E aí esse é o ponto. Muitas vezes tem muito conflito, choque internamente, choques de cultura, exatamente por causa dessa dissonância, né? De um lado a empresa tem valores, do outro lado o colaborador talvez não tenha, não acredite, mas também não quer quer mudar, a empresa fica um querendo mudar o outro, entrando em choque aí com culturas que muitas vezes atrapalham no final das contas os negócios, pode ser tóxico. Qual a recomendação que você dá para os dois lados dessa moeda, né? Para o colaborador da ponta que está lá entrando em choque, mas não abre mão, também não quer sair da empresa, e do outro lado a empresa que também está olhando de maneira muito pragmática às vezes, e às vezes é necessário equilibrar um pouco, uma questão mais empática, enfim, como equilibrar esse ponto? Dá para equilibrar, aliás, tem que equilibrar. Será que tem que equilibrar também? Eu não sei. Você sabe que equilíbrio é uma palavra interessante, né? Porque eu falo que assim, nunca tudo vai estar em perfeito equilíbrio, né? Às vezes as coisas não estão ali. A gente tem que aprender a viver no desequilíbrio, né? Principalmente dentro do mercado corporativo, mas são pontos muito importantes. Eu tenho uma visão bastante pragmática, tá? Que é o seguinte, como colaborador, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter maturidade para entender
Primeiro, quando a gente entra pro mercado de trabalho, eu sempre falo isso, a gente tem que se colocar no papel de adulto, gente, porque existem regras, né? Existem regras e a gente tem que saber jogar com essas regras, né? Então, e eu acho isso natural, tá, gente? Eu não acho, nossa, a empresa é tóxica, eu vou falar um pouco sobre isso, mas assim, existem as regras ali, mesmo as empresas, né, que têm culturas super empáticas e que foca super em bem-estar, e eu acredito muito nisso, eu acho que o como dá para ser feito de um jeito mais cuidadoso do que empresas que estão só olhando para o resultado, porque o resultado é importante, a empresa exige porque ela precisa dar lucro, fato, mas o como a gente vai fazer isso é algo super importante, né? Não acho que isso é algo que a gente tenha que excluir. Mas como ser humano, como profissional, a gente tem que entender que ali a gente tem a diplomacia de como as coisas acontecem. Por isso que eu falo que é muito importante o autoconhecimento, né? Não é nem papo de RH, assim, o autoconhecimento, ele faz você saber que briga que você vai comprar e saber o que você tem que fazer para atingir o que você quer como ser humano, profissional, etc. Então, assim, idealmente falando, mundo perfeito, escolha uma empresa que você compactua com aqueles valores, que você acredita que realmente você se conecta com aquilo, não só, o que eu quero dizer com isso? Não necessariamente estou dizendo que é aquela empresa que é uma empresa sustentável e que está fazendo, né, algo bom para o mundo, que bom se for isso também, mas o que eu quero dizer com se identificar? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eu falo isso para os meus candidatos, vocês têm que perguntar, como que as pessoas são promovidas aqui? Qual o perfil é valorizado aqui dentro da empresa, né? Que perfil que dá certo aqui, que perfil que não dá? Como que é a liderança? Qual foi a última vez que você recebeu feedback? Como é que é a remuneração variável? Faça perguntas, porque tem muita coisa da cultura que a gente, como profissional, a gente consegue identificar numa entrevista. A gente acha que só a empresa que está avaliando a gente. Ali é o momento da gente também avaliar a empresa e fazer perguntas inteligentes para a gente sacar muitas coisas ali. Por exemplo, se você está numa entrevista, né, com 2, 3 pessoas, e só o chefe fala, por exemplo, ou só uma pessoa fala, as outras pessoas estão sempre ali concordando, ou estão quietas, sei lá, ou se um interrompe. Gente, tudo isso é cultura, porque cultura é o dito e o não dito. Então, numa entrevista, não que você consiga mapear tudo, mas você consegue ter alguns insumos ali. A partir do momento que você entrou, você precisa também entender ali, como é que é o jogo aqui, quais são as regras e os valores que eu preciso entender para que, de fato, eu dê certo aqui. Porque quando a gente fala de avaliação de desempenho, gente, eu não vou ser tão técnica aqui, mas assim, a gente está falando de avaliação do resultado ali, né, da sua performance na tua cadeira, mas também tem a aderência aos valores. Então, tem muita gente que não consegue entender assim, poxa, por que eu não fui promovido? Eu entreguei tudo, Márcio, como assim? Muito provavelmente tem questões culturais ali que a liderança não vê você conectada a ela, só que nem todo mundo tem coragem de falar para as pessoas, nem todo mundo tem, porque é mais difícil, né? Ainda mais quando é cultural, quando é comportamental, as pessoas têm mais dificuldade de dar esse feedback, que também é uma questão da liderança. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, não estou sendo promovida, mas eu não consigo entender por quê, não me falam o porquê. Veja se não tem alguma questão cultural que não pode estar impactando o seu crescimento. E por que eu digo isso? Porque às vezes você não vai poder escolher pela cultura, você vai entrar ali para trabalhar porque você precisa ganhar dinheiro para pagar o financiamento da sua casa. Tudo bem. Mas cuidado para você não ter expectativa de virar uma liderança numa empresa que você só reclama da cultura, porque ninguém vai colocar um líder que só reclama da cultura e que não consegue multiplicar os valores da empresa. Então, você precisa ter claro isso. Beleza, eu vou ficar aqui nessa empresa que eu nem gosto tanto, mas, assim, para mim é importante o dinheiro, eu vou fazer tudo bonitinho, vou entregar minhas coisas, mas na hora que eu quiser galgar voos maiores, talvez não faça sentido para mim. Faz sentido, gente? Completamente. Completamente. Isso do lado profissional, porque eu sempre falo que, assim, a gente tem que ser parte da solução e não do problema. Se você vai todo dia para reclamar da empresa, troca de empresa, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, porque isso vai ser ruim, inclusive, para a tua carreira. Não vai ser bom se você ficar ali reclamando. E eu falo por experiência própria, tá, gente? Eu fiquei 10 anos numa empresa que foi a minha grande escola. Chegou um momento que não é que eu não gostava mais de recrutamento, mas eu não queria trabalhar naquele modelo. Eu catei as minhas coisas e eu saí. Não significa que eu não tive conversas antes e que eu não sou super grata e que eu gosto das pessoas, tá tudo certo. Mas assim, cata suas coisas então e vai fazer outra coisa. Porque ficar batendo de frente ali só vai ser ruim para você e vai ser ruim para o outro. Isso da ponta profissional, tá?
só fazendo um grande adendo aqui, né, que eu acho que é importante que, assim, não significa que a gente não possa melhorar a nossa cultura como empresa. Né? Então, por exemplo, receber sim feedbacks. Pô, eu adoro a empresa, mas eu tô percebendo que isso aqui não tá legal. Sim, você pode conversar com o seu chefe, você pode trazer sugestões, sempre num tom propositivo, né? De ser parte da solução também. Então, eu não acho que assim, não tô gostando, eu vou sair. Não, calma, precisa entender o que você não gosta. Até porque o problema às vezes não vai ser geográfico, você vai mudar de emprego e vai sentir a mesma coisa na outra ponta. Então tem que fazer uma reflexão antes. Não quero ser leviana, né, do tipo, pega suas coisas e sai. Não, não é sobre isso. Na ponta empresa, gente, eu acho que assim, a gente vive um momento de mercado de trabalho onde cultura tem sido muito valorizada, né? Então, eu não gosto tanto da máxima assim, salário não é importante, as pessoas estão olhando só para o intangível. Não, as pessoas também olham para o quanto elas vão ganhar. É importante que a gente tenha um pacote de benefício, que a gente tenha um salário compatível com o mercado. Mas não é mais só isso, né? Então, a gente vê muitas empresas que às vezes tentam contratar profissionais, mas não conseguem atrair os melhores talentos porque tem um índice de rotatividade muito alto, ou porque, por exemplo, é uma empresa que não tem certa flexibilidade, e hoje em dia a flexibilidade acaba entrando como um pilar cultural importante. Então, assim, as pessoas levam em consideração também o projeto daquele lugar, o clima daquele lugar e com quem essas pessoas vão trabalhar, né? Então, se a gente quer ter uma empresa sustentável e se a gente quer atrair os melhores talentos, que é o grande desafio de todas as empresas, multinacional, nacional, empresa grande, média, você pergunta assim, ô Márcio, o que falta para sua empresa vir daqui a aqui? Gente, Madu, gente boa, gente comprometida. Essas pessoas, elas também querem ter uma contrapartida, né? Elas também querem ter uma vida profissional integrada, elas querem poder ter bons benefícios, elas não querem trabalhar num ambiente que... Madu, o que é um ambiente tóxico? Não é um ambiente que cobra por resultado e que tem meta para bater e que tem chefes que dão feedbacks. Não é sobre isso. É sobre ter chefes que... cria um ambiente psicologicamente seguro, é sobre ter desenvolvimento e perspectiva de carreira, é sobre possivelmente ter flexibilidade. Só para fazer um grande recorte aqui, quando eu falo isso, eu estava conversando com algumas pessoas no mercado recentemente, executivos, né, que a gente entrevista e tal, e curiosamente, em menos de um mês, 2 executivos me falaram como a pesquisa de clima estava sendo conduzida na sua empresa. A forma como os líderes estavam passando a mensagem era horrível, gente. Era tipo assim, gente, a pesquisa de clima tá aí, a nossa nota não pode vir baixa, viu? Por favor. Aí você olha e fala assim, gente... Entendeu? Já vi muito isso. Mas, gente, isso acontece mais do que não acontece. Isso é um ambiente tóxico. Entendeu? Ambiente tóxico não é aquela assim, Márcio, a gente tem um projeto para entregar, que a gente precisa crescer 20%. 20% é o nosso target. Vamos lá, vamos trabalhar. Aí entra o como? Aí entra a cultura. Vamos chamar o Thiago que tá com menos trabalho, chamar a Madu ali que de repente tem esse know-how para ajudar, vamos embora. O líder, o líder que tem a capacidade de entregar resultado num ambiente de colaboração, né, e num ambiente de confiança, ele vai ter que atingir alta performance. Não tem problema nenhum. A grande questão é quando você cria um ambiente que você ameaça as pessoas num passivo-agressivo, é quando você não respeita que as pessoas têm vida pessoal, é quando você não consegue receber um feedback. Então, isso é um ambiente tóxico. E as pessoas não falam muito sobre isso, né? Elas acham que é a nova geração que não quer nada com nada. Não, não é só a nova geração. Então, a gente como empresa precisa dar esses contornos para garantir que a gente tenha uma gestão estruturada para sustentar, de fato, a nossa cultura. Falei muito agora, né? Não, vamos seguir, tá ótimo. Acho que essa questão do ambiente tóxico, ela é importante, né? Porque, afinal, a empresa é feita de pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, trazem os valores de casa e constroem uma própria cultura dentro de uma cultura de uma empresa. Geralmente, empresas maiores, você vai ter isso mais setorizado. Empresas menores, talvez mais difícil, né? Então, não adianta, pelo que você está falando, e eu concordo, e as minhas experiências também dizem exatamente isso, você colocar a mesa de ping-pong, você dá ótimos benefícios,
você colocar a maquininha lá de bebida à vontade, de fruta, coloca uma mesinha de fruta maravilhosa, cria um grupo de diversidade e inclusão e vai ter a semana da diversidade e inclusão. Estamos no Great Place to Work, mas aí você tem a liderança tóxica. E aí eu quero explorar, eu quero seguir mais, porque eu acho que o tema é importante. É a cultura que é tóxica ou são algumas pessoas que intoxicam aquela empresa? Na minha opinião, são as pessoas. Porque ninguém cria uma cultura assim para ser tóxica, sabe? Ninguém cria isso assim porque vou criar um negócio aqui. Tem sim culturas que estimulam algo que pode ser tóxico. Eu não gosto muito desse tóxico, sabe? Eu acho que assim como o propósito do lado, né, do zoou, as pessoas estão. A gente precisa ter muita responsabilidade para usar os termos de cultura tóxica, muita responsabilidade para usar burnout, né? Eu falo muito isso com os meus candidatos. Isso é uma coisa muito séria, a gente precisa saber lidar. Mas eu acho que, definitivamente, a cultura ela é reflexo dos comportamentos, e os comportamentos são representados ali pelas pessoas. Às vezes a empresa tem uma cultura super legal, mas as pessoas ali, principalmente liderança, né, acabam tendo comportamentos que acabam deixando aquilo muito mais sensível. Não é à toa, e isso eu acredito, embora tenha algumas ressalvas, assim, que as pessoas acabam deixando os seus líderes também, né, quando eles saem da empresa, eles estão deixando aquela liderança, né. Então, assim como cultura hoje tem sido algo muito relevante para as pessoas na hora de escolher um trabalho, com quem elas vão trabalhar também, né? Então, tudo isso para te falar que eu acho que as pessoinhas, né, seres humanos, a gente é complicado. Eu contigo. A gente é complicado, o lugar que tem ser humano vai ter algum tipo de encrenca em algum nível. Mas tem um lado positivo também, né? A gente claro, tem que né? Acho que tem muita gente que vem se desenvolvendo muito e fazendo um trabalho incrível. Eu acho que a gente tem que aprender, né, com isso, trocar. E acho que aprender é a palavra, assim, né? Ainda mais com essa mudança de mercado de trabalho e as novas gerações, eu acho que nem tudo que tá vindo da nova geração, gente, é ruim, né? Eu falo assim, tem muita coisa que eles estão provocando a gente de um jeito muito positivo. Não é que eles não querem mais trabalhar, mas eles não querem trabalhar do jeito que o mercado de trabalho estava operando, o que a gente pode aprender com isso, né? Então, acho que tem algumas transformações. Eu sou otimista, né? E vejo aí coisas muito positivas. A gente já está indo para o nosso final, então também queria pegar esse seu último gancho para colocar aqui o último ponto para a gente discutir, que é exatamente essas transformações que estão acontecendo no mercado, principalmente a pandemia, ela foi um marco de divisão para algumas coisas, né? E mexeu muito no modelo de trabalho, porque primeiro todo mundo foi para o híbrido nada, né? Foi para o remoto, aí depois volta, não volta, ainda tem, acho que agora é um movimento maior de retorno, mas existe ainda muito conflito nisso. Esse é um exemplo de mudança de comportamento, de modelos, da gente questionar formas de trabalho e, eventualmente, isso toca muito a cultura das empresas, né? Como que você está enxergando este movimento, que eu acho que não é só da nova modelo de trabalho que novas gerações trazem, né? Mas essas mudanças de formato, de possibilidade, as pessoas entendendo que a Vale dá para fazer um trabalho remoto, por exemplo. Agora, como que a empresa pode, ao mesmo tempo, se adaptar a isso, mas manter a cultura? Já que a gente fala que muito da cultura, muito dos rituais, muita coisa tem a ver ali com o contato também, com tete-a-tete, com estar junto. Como que você enxerga esse... Aí, de novo, o equilíbrio, ou escolhas e desescolhas, vai ser bom para isso, mas vai ser ruim para isso, mas a gente vai equilibrando entre o bom e o ruim para todos os lados aí, né? Muito bom, muito bom. A gente mantém a cultura. Esse é um grande desafio, né? E os desafios eles vão continuar acontecendo e a gente não tem as respostas, né? A gente está escrevendo o futuro do trabalho, porque tem muita coisa nova. O conflito de geração, as mudanças no mercado de trabalho, não é algo novo. A gente sempre viveu ciclos de mudanças e novas gerações. O que acontece hoje é que as mudanças elas estão acontecendo muito mais rápido por tecnologia, pelo avanço da forma como está acontecendo, né? Então a gente está escrevendo muito
essa questão de futuro do trabalho. E assim como liderar exige muito mais esforço hoje em dia num trabalho remoto, e o que eu quero dizer com isso? Antes, você até podia liderar pelo seu achômetro, né? Eu tô vendo aqui os meninos na minha frente, eu acho que eles estão performando bem. Agora, para você conseguir mensurar, você precisa ter uma avaliação de desempenho e indicadores de performance um pouco mais claros, porque se eu ficar querendo fazer gestão só, né, pelo que eu estou vendo aqui, a minha gestão não vai ser uma gestão profissionalizada. Então, exige uma organização de gestão um pouco mais elaborada. A mesma coisa acontece com cultura, né? Como é que você mantém a cultura num modelo remoto? Você precisa garantir que os seus rituais culturais, eles permanecem vivo, independente do lugar onde as pessoas estão. Ah, Madu, mas é muito mais difícil. Sim, é muito mais difícil, o desafio está posto. O que a gente tem que fazer agora com isso? Não precisa ser fácil, né? Quem disse que ia ser fácil, né? Quem disse que ia ser fácil? Então, a gente tem que usar a criatividade, a gente tem que usar a tecnologia, a gente tem que usar os nossos multiplicadores culturais, né? Ou seja, as pessoas que compram aquela ideia da empresa junto com a gente para que elas estimulem as outras pessoas e tragam novas ideias também. Eu acho que os líderes hoje, Márcio, eles não podem achar que eles têm todas as respostas. Às vezes, as ideias e as coisas novas, eles vão vir do time. Por isso que ambiente seguro psicologicamente é algo importante, porque se eu não crio esse ambiente de confiança, eu também não vou conseguir ouvir do meu time o que está funcionando, o que não está, e aí eu não consigo saber se a minha cultura está indo para onde eu quero ou não, né? Exato. Então essa conexão, essa potência, né, de relação também ajuda a cultura a ficar viva desde que eu invista nela, né? Perfeito. Infelizmente, o Márcio já cantou aqui, mas a gente está chegando no final. Eu já estou ansioso pela parte 2 desse episódio, porque eu fiquei com algumas perguntas pendentes. Já te digo isso, tá? A gente faz mais um café. Adorei. Super obrigado pela tua participação. Aprendi muito e espero que quem tenha nos acompanhado também. Já deixo aqui meu muito obrigado, muito sucesso aí para você, para toda a tua equipe. Márcio, muito obrigado por mais esse episódio. E eu deixo aí para vocês fazerem as considerações finais. Vai lá, Madu. Tchau. Bom, só agradecer, é sempre legal ter essas conversas, e eu acho que levar esses temas da forma como a gente está trazendo, que é com muita verdade, muita realidade, assim, como a gente pode olhar para isso e transformar isso de alguma forma. Eu brinco que a gente tem muito trabalho pela frente, eu sou uma grande entusiasta disso, e acredito eu acho que dá para a gente criar resultados muito legais, né, corporativamente falando, mas criando ambientes melhores, né, então acho que a minha mensagem é que dá para fazer, né, e tô aí para isso, para quem precisar de ajuda em relação a esses temas, e de novo agradecer o convite de vocês. Eu que agradeço esse episódio aqui, quase 1 hora aqui de conversa, e dava para falar muito mais ainda, mas obrigado mesmo, acho que vale sim outro episódio para continuar, né? Eu agora quero saber como implementar a cultura organizacional, como começar, né? A gente ainda nem deu tempo de falar disso, dá para continuar. Só me ligar, entendeu? Maria Eduarda Silveira no LinkedIn, a gente faz de ponta a ponta. Então é isso, aproveitando esse gancho, a gente vai deixar toda na descrição os contatos da Madu, para você entrar em contato com ela. Aproveita para seguir a gente lá no LinkedIn, já visita o perfil dela, segue o Debate no Café, segue a gente no YouTube também. Espero que você tenha gostado bastante desse episódio, e se você gostou, compartilha aí, tá bom? Compartilha a Madu, compartilha o Debate no Café para a gente disseminar esse conhecimento, tá bom? Muito obrigado para todo mundo e até o próximo Debate no Café. Um abraço, tchau. Tchau.